mais uma vez a nossa retomada, grupos de esperança, nos desígnios do trabalho do amor, do bem, no estudo do livro Fonte Viva, nessa tarde de hoje abençoada, e vai nessa divulgação inspirando a todos aqueles que nos assistem a buscarem os estudos da doutrina espírita através da orientação de Francisco Cândido Xavier, através do Espírito Emmanuel, nessa lição maravilhosa que faz a diferença, lição 20, e agradecendo ao companheiro, amigo Sérgio Magri, a companheira de ideal Anne Afonso, que conosco está nessa parceria, nos estudos, nos propósitos de levar à luz do Evangelho, à luz da doutrina, e também agradecimento ao meu companheiro de jornada, Marcelo Ribeiro, que nos ajuda, nos apoia neste grupo que segue há 20 anos nessa parceria. E diz a lição de hoje: diferença. Crês que há um só Deus, fazes o bem. Também os demônios o creem e estremecem. Tiago 2,19. A advertência do apóstolo é de essencial importância no aviso espiritual. Esperar benefícios do céu é atitude comum de todos. Adorar o Senhor pode ser trabalho de justos e injustos. Admitir a existência do governo divino é traço dominante de todas as criaturas. Aceitar o supremo poder é próprio de bons e maus. Tiago foi divinamente inspirado nesse versículo porque suas palavras definem a diferença entre crer em Deus e fazer-lhe a sublime vontade. A inteligência é atributo de todos. A cognição procede da experiência. O ser vivo envolve sempre, e quem envolve, aprende e conhece. A diferenciação entre o gênio do mal e o gênio do bem permanece na direção do conhecimento. O demônio, como símbolo de maldade, executa os seus próprios desejos. O anjo identifica-se com os desígnios do Eterno e cumpre-os onde se encontra. Recorda, pois, que não basta a escola religiosa que te filias para que o problema da felicidade pessoal alcance a solução desejada. Adorar o Senhor, esperar e crer nele são atitudes características de toda a gente. O único sinal que te revelará a condição mais nobre está impresso na ação que desenvolves na vida, a fim de executar os desígnios, porque, em verdade, não se adianta muito ao aperfeiçoamento o ato de acreditar no bem que virá do Senhor, e sim a diligência em praticar o bem, hoje, aqui e agora, em seu nome. Toda a diferença que se faz no trabalho de acreditar e no trabalho da ação. Essa que faz a grande diferença daquele que se coloca a serviço do trabalho, aquele que se coloca as suas mãos na construção, que nem nos exemplifica a lição aqui. Crês em um só Deus? Fazes o bem. Fazendo o bem é se movimentar na ação da obra, da caridade, do trabalho assertivo, a todos aqueles que, como faz o comentário aqui, os demônios, creem também em Deus, mas eles estremecem porque não têm dignidade de se colocar a serviço do trabalho, então vão utilizar somente daquilo que os interessa. É interessante essa reflexão que nos faz pensar: nós cremos ou acreditamos? Nós, quando cremos, quando acontece alguma coisa que nos sugere uma tendência, coisas mais negativas, que nos aborrecem, nós logo vamos nos descrer. E quando nós acreditamos, quando nós sabemos do potencial
que nos corrige, né? Que é uma partilha entre nós e a espiritualidade, nós vamos ficar inspirados a não desestimular. E essa lição de Tiago, ela esclarece a grande diferença de crer em Deus e trabalhar na sua vontade ao benefício do outro e ao benefício de nós mesmos, ou simplesmente acreditar e ficar confiando em Deus, os propósitos, que caia do céu os milagres, vamos dizer assim. Então, quem entende essa lição vai entender que se tem uma conexão e uma distância enorme quando você se coloca na condição do conhecimento e deixa de ser temente a Deus e ficar esperando que as coisas caiam do céu, que tudo vai melhorar, ou porque Deus quer assim. Na verdade, está nas nossas mãos, na nossa mente, na nossa condição de ação, na nossa prática, no nosso exercício, na nossa perseverança. Essa palavra que liberta, né? Palavra bonita, perseverar. Independente de qualquer desafio que nós estejamos, não vamos confiar cegamente. Vamos sim buscar o estudo, vamos buscar o porquê se sofre, o porquê do mundo de provas, o porquê das expiações aqui na Terra, o porquê que o homem ainda se distancia de buscar o Evangelho do Cristo, porque isso dá trabalho, exige esforço, mas e aí? Nós estamos crendo naquele convite de Jesus? Porque o que ele fala aqui no texto, falar em Deus é fácil, mas e agir no trabalho do bem com Deus, nos disciplinando, nos reeducando, hoje, amanhã e sempre? Sejamos nós, então, que nos coloquemos sempre nessa condição de vivenciar e fazer a diferença. Que Jesus nos abençoe, nos guarde nos nossos propósitos e até a próxima lição. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Graças a Deus.